Ei, líder, hoje eu quero refletir sobre uma coisa chamada estoque de decisão. Você já ouviu falar disso? É uma coisa muito interessante, muito importante que todo líder precisa ter em mente. O que seria isso? O nosso estoque de capacidade decisória, ou de boas decisões, pelo menos, ele é limitado, pessoal. Então, quanto mais decisão eu vou tomando, ao longo do tempo, ao longo da nossa trajetória, isso é bom, tá? Quanto mais decisão eu vou tomando, né? Ou seja, quanto mais tempo na liderança, por exemplo, aprendendo a tomar decisão eu tenho, melhor, mais precisa a minha tomada de decisão vai ficando. Agora, ao longo de um único dia, existe uma queda na qualidade da minha tomada de decisão com o passar do dia, ao longo do dia. Eu vou caindo, vou perdendo energia na tomada de boas decisões e por isso que eu quero chamar a atenção aqui. Porque se eu gastar todo o meu estoque de boas decisões com coisas bobas, por exemplo, ou então com, não é nem que é boba, mas que é um excesso, há um excesso de tomada de decisão no dia, eu coloquei decisão demais para ser tomada no dia, é um problema. E pior ainda é se eu estiver gastando meu estoque de decisões que deveriam estar canalizadas como líder para boas decisões, decisões mais estratégicas, eu estiver gastando com muita coisa simples, pequena, de rotina que poderia ser delegada, que a decisão poderia ter sido delegada. Então, por exemplo, um exemplo muito básico e bobo, que eu acho que todo líder já viveu. É um liderado que tem o costume de ficar todo e-mail que ele vai mandar para um cliente, para um fornecedor, enfim, o que for, ele fica inseguro de mandar e pede para o líder conferir se está bom, se está tudo bem, se está bem escrito, se está claro, se o português está correto, etc. Isso, pessoal, parece bobo, mas é sim uma decisão, porque no fim das contas você, líder, vai ter que decidir entre está bom ou não está bom. E para piorar, quando não está bom, você costuma corrigir, gastar o tempo corrigindo. Então é muito importante que a gente tenha em mente que esse tipo de decisão eu preciso tentar tirar meu gasto energético dela. Então eu preciso fomentar o meu liderado a ter confiança de, olha, se é insegurança de português, de usar um software para conferir isso. Se é insegurança se está claro o e-mail, usar os colegas para ajudar a conferir e ele mesmo ir aprendendo a reler o e-mail para poder ter segurança e aprender a tomar decisão. Então, amadurecer de certa forma nesse sentido. Eu preciso deixar de tratar o meu liderado como um bebê e passar a exigir responsabilidade dele até em coisa boba dessa, porque se eu vou tomar 10 decisões de e-mail se tá bom, se não tá bom ao longo do dia, eu gastei um grande estoque que devia estar sendo usado para outras coisas. É claro que existem tipos de e-mail muito críticos, muito delicados, que você pode sim validar, mas eu quero dizer, a gente sabe que aquela situação daquele liderado que tem o costume de fazer isso sempre por qualquer insegurança e no fim das contas ele está delegando para você uma coisa que ele devia estar fazendo, tá? É, Além disso, próximo ponto que eu gasto muito estoque de decisão, se eu coloco muita reunião no mesmo dia. Então, muitas reuniões no mesmo dia com meus times, com vários times, várias pessoas, também faz com que eu gaste muito estoque de decisão. E às vezes, nesse caso, não é nem que eu estou é, agindo em decisões que são bobas que eu não devia estar comigo. Às vezes, realmente são decisões importantes, mas se eu coloco demais, muita decisão no dia, vai caindo também a minha qualidade. Então eu preciso planejar bem minhas reuniões da semana, do mês, do dia, para eu poder não sobrecarregar. No fim das contas, reunião geralmente é um momento em que o seu time, seus liderados, eles precisam de algumas decisões suas. Nem que seja inclusive decisão do que vai ser a saída daquela reunião, né? Do que a gente vai pautar como saída daquela reunião. Então, se você faz muito, vai caindo a qualidade, tá? Outro ponto que gera sobrecarga é ficarem te interrompendo o tempo inteiro com o WhatsApp ou mesmo com e-mail, mas o excesso de comunicação também acaba gerando um pouquinho da queda, do gasto desse estoque de decisão, porque de coisinha em coisinha o seu dia vai embora e sem você ver, você virou a agenda dos outros, você não fez a sua própria agenda. Então, líder, você precisa ter em mente que você precisa tomar algumas poucas boas decisões, importantes decisões no dia, decisões que cabem a você, que realmente são sua responsabilidade, porque a qualidade da decisão ela vai caindo, ela é decrescente com o aumento. Então, quanto mais decisão eu tomo no dia, pior vai ficando a minha decisão. É porque eu tenho a explicação científica é que eu tenho
Meu cérebro é dividido em duas partes, uma rápida e uma devagar. Uma para decisão rápida, para coisas que eu já acostumei a fazer. Então eu vou dirigir um carro, eu não preciso ficar raciocinando, eu já sei como que eu faço. E com isso eu consigo economizar evolutivamente. A gente desenvolveu essa parte rápida para economizar a energia da parte devagar e analítica, que eu preciso parar e pensar e raciocinar. Se tudo que eu fosse fazer, escovar o dente, tomar um banho, etc., eu tivesse que usar a parte analítica, eu ia consumir muita energia. Então, a gente foi se desenvolvendo para poder usar essa parte rápida, mas o que acontece? Se eu começo a usar a parte rápida em momentos que eu devia estar usando a parte analítica, porque essa parte está cansada de tanto que eu usei, eu acabo tomando a decisão pior, né? Porque a gente tem sempre que ter aquilo em mente, pessoal. A boa decisão, a boa liderança, ela é baseada no bom senso. E o bom senso é baseado na união entre feeling, percepção, bagagem e dados, né? E uma coisa mais analítica. Então, a junção de feeling com dado, bagagem com número, é o que faz a gente ter um nível excelente de bom senso e de boas decisões. Então, muita atenção nesse ponto, pessoal. Não colocar reunião demais, não centralizar demais, não pegar muita decisão boba, tentar delegar, tentar cobrar do time postura de responsabilidade, de também assumir responsabilidade na tomada de pequenas decisões. E tem essa grande observação de si. O grande ponto para fechar que eu quero que vocês tenham em mente é aquela observação que eu preciso ter comigo mesmo é fundamental ao longo do dia, todo santo dia. Então eu preciso observar, porque eu vou começar a aprender a enxergar se, olha, nossa, essa última reunião agora, eu vi que eu já comecei a tomar decisão meio impulsiva, meio sem pensar direito, ou com qualidade menor, comecei a aceitar, concordar com tudo. Então, para vocês terem ideia, existe até um estudo de juízes que o pessoal foi acompanhando, é o tipo de decisão, a quantidade, o peso da pena que os juízes davam para os réus ao longo do dia, se era um horário que o juiz estava com fome, se ele estava cansado, etc. E existia uma correlação. Então, é muito importante a gente ter essa observação, ter esse cuidado para poder não cair nesse problema de falta de estoque de boas decisões. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o nosso conteúdo. Até o próximo líder.